Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu quero ler com vocês do verso 13 em diante. Os discípulos no caminho de Emaús. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele, porém, lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos irmãos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então disse-lhe Jesus: ó nécios, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou. Já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Bendito seja o Senhor. Pai do céu, nós queremos, em nome de Jesus, ouvir a tua potente voz, Senhor. Queremos ouvir o Senhor falar conosco como o Senhor falou a estes homens no caminho de Emaús. Queremos que o Senhor encha o nosso coração e faça os nossos corações ardentes por Jesus
como o Senhor fez na vida desses homens, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem se passa, como foi dito aqui no texto, exatamente no terceiro dia após a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Se pararmos para pensar, essa viagem desses irmãos até Emaús é uma viagem literal, eles realmente fizeram esse caminho, e Jesus estava com eles, quanto também uma jornada espiritual. É a nossa jornada, é o nosso caminho. É essa caminhada da nossa conversão até o momento da nossa morte, ou o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. Por um lado, conta a história de dois discípulos que, depois da crucificação e ressurreição do nosso Senhor, caminham 7 milhas de Jerusalém para a aldeia de Emaús. Isso é um fato histórico, verdadeiro. Assim nós entendemos. E essa história também descreve para nós essa caminhada que nós temos, diária, com o nosso Senhor. Exatamente como a Bíblia diz, nós precisamos andar com Ele, reconhecê-lo no caminho, reconhecê-lo na sua mesa posta, reconhecê-lo na Santa Ceia. E precisamos também dar testemunho do que vimos, do que aprendemos, do que vivemos. É uma linda história espiritual também. A Igreja de Jesus, irmãos, continua caminhando sobre a terra e continua caminhando ao lado do Mestre. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o fato é, irmãos, que assim como esses dois, há pessoas que caminham na igreja com o seu coração desesperançado, feridos pelos acontecimentos da caminhada, corações que já não ardem mais da mesma forma pelo Senhor Jesus. Que o coração esteja queimando, irmãos, é uma necessidade da igreja hoje. Corações que ardem de amor pelo nosso Senhor Jesus. Vamos olhar aqui para o texto. Essa conversa na estrada revela a desesperança desses irmãos. Eles estão profundamente tristes, é o que Jesus diz quando se aproxima deles. O fato é que esses irmãos, eles ainda criam no Senhor Jesus. Eles não tinham apostatado da fé. Eles amavam o seu Senhor, acreditavam nele, mas estavam com o amargo do desapontamento nos seus corações. E eles falam de tudo o que tinha acontecido. E a grande beleza do texto é que Jesus se aproxima deles e pergunta sobre o que é que eles estão falando, por que eles estão entristecidos. O que é isso, verso 17, que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que vocês caminham. E o texto diz que eles pararam entristecidos, profundamente entristecidos. A primeira pergunta é: será que Jesus não sabe o que entristece o coração deles? Será que Jesus não tinha ideia que eles estavam sofrendo pela sua própria morte? Claro que sim. Mas Jesus é alguém que se preocupa com aquilo que sentimos, e ele se preocupa e quer que nós verbalizemos, coloquemos para fora o que nos faz sofrer. Jesus poderia ter se apresentado a eles naquele imediato instante e ter acabado a tristeza. E o texto fala, ainda faz assim: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias. O mundo virou de cabeça para baixo e você é o único que não está vendo. É interessante que quando nós estamos sofrendo, nós olhamos para o outro e achamos que o outro nada sabe. E, na verdade, nada sabe mesmo. Cada um sabe da sua própria dor.
Mas eles estavam falando com alguém diferente, irmãos. Eles estavam falando com o Senhor da glória. E o texto fala que eles estavam falando a respeito de Jesus de Nazaré. E esse foi encontrar com eles. Esse foi no caminho até eles. De todas as pessoas que estavam em Jerusalém, de todas as pessoas que acompanhavam e ouviram a pregação de Jesus, Jesus escolhe 2 desesperançados. Jesus escolhe 2 pessoas que estão sofrendo. 2 pessoas que perderam a esperança. Irmãos, isso é muito comum na caminhada cristã. Extremamente comum. Principalmente quando as coisas não saem como previsto. Nós perdemos a esperança. Essa idealização que nós temos da vida. Essa forma que nós entendemos a vida e queremos que seja exatamente como nós planejamos ou como nós pensamos. Olha só o que é que ele diz no texto. Eu esperava que Jesus salvasse a Israel. Nós tínhamos esperança que seria ele o Redentor de Israel. Percebam que eles estão profundamente tristes, porque parece que tudo aquilo que eles tinham vivido tinha acabado. E que Israel não seria salvo. Que nada mais ali aconteceria. O verso 21 é claro, nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir a Israel. Irmãos, durante 3 anos, provavelmente eles acompanharam e viram tudo que Jesus fez. O coração deles, que ardia de amor por Jesus, agora estava desapontado. Por vezes nós nos desapontamos com a igreja, nós nos desapontamos com as pessoas, nós nos desapontamos com o próprio Deus. Eles não estavam tristes por causa das coisas que Jesus disse, mas porque todas as coisas não ocorreram como eles queriam. Aqui acabou tudo aquilo que vivemos. Versos 22 a 25, eles demonstram a sua falta de fé e a não compreensão dos acontecimentos. Olha o texto comigo, verso 22 diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. Olha, nós estamos sabendo, teve pessoas que foram lá. Bem verdade que não acharam o corpo. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Eles estavam entendendo tudo o que estava acontecendo ali. Mas eles não tinham compreendido profundamente a mensagem. Eles não tinham entendido que o Senhor Jesus precisava padecer e morrer, e Jesus disse isso claro para eles. Por exemplo, Pedro, por não compreender o que estava ocorrendo, negou conhecer o próprio Cristo. E Jesus disse o seguinte: Satanás requereu a sua alma, Pedro, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando as coisas saem daquilo que imaginamos, Pedro imaginava que Jesus ia sair derrubando todo o império naquele exato momento. Pedro não imaginava que Jesus seria preso. Pedro não imaginava que Jesus seria humilhado. Pedro não imaginava que Jesus seria preso numa cruz. Aliás, o próprio Pedro disse: não faz isso com o Senhor. Não vá para a cruz, não deixe tudo isso acontecer com você. Você vai padecer e morrer. Não, Senhor. Que isso não aconteça. E Jesus diz a ele: Pedro, para trás de mim. Para trás de mim, Satanás, que essa não é a vontade de Deus. Nós temos várias visões acerca da vida. Nós olhamos para a vida de acordo com o nosso coração. Essa que é a verdade. Esses irmãos são uma imagem da igreja. As pessoas ainda são fiéis a Cristo, creem nele, contudo perderam a paixão, pararam de crer, conhecem a história. Olha, foi dito, foram vistos, mulheres foram lá, tudo realmente aconteceu, mas Israel não foi redimido. Eu conheço as promessas, mas a minha vida não está exatamente como deveria estar. Para estes que estão desanimados e desesperançados, Jesus diz, olha o verso 25.
honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Nécio aqui é sem instrução, sem discernimento, sem entendimento. Nós estudamos hoje sobre discernimento, que é entender, que é discernir, o que é separar para compreender, né? Tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Irmãos, esses dois do caminho de Emaús tinham perdido a alegria da salvação porque deixaram de prestar suficiente atenção no que foi dito tanto no Antigo Testamento, que são os profetas, quanto que Jesus disse. Jesus repete 3 vezes que ele morreria, você lê no livro de Mateus, que ele morreria e ressuscitaria. Jesus repete que o sinal que ele vai deixar é o sinal de Jonas. 3 dias na barriga do peixe. Jesus repete por várias vezes que ele é o Senhor. Ele chega a dizer que ele vai entregar a sua vida e vai tomar de volta porque recebeu esse mandato do próprio Pai. E o que é interessante é que isso entra pelo ouvido dos discípulos e sai pelo outro. Somos como nós somos. Nós ouvimos vários sermões, nós ouvimos várias palavras, nós, dentro da nossa carreira cristã, ouvimos diversos sermões. E por vezes o nosso coração está desacreditado. Crer na palavra profética, irmãos, é algo que devemos exercitar todos os dias. Para Jesus chamá-lo de nércios, significa que eles tinham negligenciado a palavra de Deus. Negligenciaram o conhecimento. Negligenciaram tudo o que Jesus tinha dito. Então Jesus vai discorrer novamente. Aqui é a primeira misericórdia que eu vejo. Ele dá uma dura, mas ele diz, tá bom. Esqueceram. Eu vou começar de novo. E ele vai por todos os profetas, e ele vai por todas as escrituras. Imagina esse discurso. Imagina você caminhando com Jesus e ele contando toda a história dele na própria Bíblia. Não há discurso maior do que esse. A própria palavra se revelando. Olha como Deus é misericordioso. Olha como Deus é bom. Olha como Deus olha para nós e conhece a nossa insensatez, a nossa incapacidade, a nossa falta de fé. E o texto diz que, começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, expunha o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu entendo que Jesus estava fazendo como se fosse uma comparação de eventos das profecias do Antigo Testamento, revelando o verdadeiro significado da sua morte e da sua ressurreição. O texto diz que os olhos deles estavam como que cobertos, eles não conseguiam perceber que era o próprio Jesus falando. E muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Na nossa caminhada cristã, os nossos olhos estão quase que cobertos. O nosso coração está desacreditado. Por vezes, esses 14 anos de pastorado, eu vivi essa mesma situação. Por vezes eu vi irmãos chegando na igreja com o coração extremamente entristecido, como se Deus tivesse esquecido deles. Como se Jesus tivesse morrido e nada tivesse afetado a vida deles. Percebe? Como isso pode ocorrer? Nós precisamos aquecer os nossos corações. Quando encontramos com Jesus, irmãos, algumas coisas acontecem e coisas maravilhosas podem acontecer. A partir do verso 28, tem uma virada na vida desses dois homens. Jesus finge que vai passar direto. Isso aqui que é interessante, né? O Espírito Santo é um gentleman. Jesus é um dos seres mais maravilhosos da criação, porque ele é o primeiro, ele é o próprio Criador.
Ele não disse assim, eu vou entrar na casa de vocês. Vocês chegaram na sua casa? Vou partir do meu caminho. Diz o texto, olha só, ele fez menção, ele fingiu não, ele fez como se fosse continuar a sua caminhada. E o texto diz, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E o texto diz que Jesus entrou para ficar com ele. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, irmãos, quando aprendemos do seu ensino, o nosso desejo maior é ficar mais tempo com ele. E isso acontece principalmente no início da nossa conversão. O primeiro amor é um amor radiante. A minha conversão, irmãos, eu li e reli a Bíblia várias vezes. Eu li o Novo Testamento, repetidas vezes sem parar. Eu nunca estava saciado. Eu queria estar mais tempo com Jesus. Eles convidam o Senhor para entrar naquela casa. Jesus continua o seu ensino. Somos alimentados pelo Senhor Jesus pelo caminho, irmãos, e também somos alimentados com o Senhor Jesus quando nós sentamos com ele à mesa. O texto diz que aconteceu quando eles estavam à mesa. Jesus é aquele que se sentou à mesa para ceiar com eles, para comer com eles. Diz o texto que ele, tomando o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então, lhes abriram os olhos e o reconheceram. Quando somos alimentados por Cristo, irmãos, no nosso espírito, os nossos olhos se abrem. Os nossos olhos enxergam Jesus Cristo, inclusive no meio das dificuldades, porque eles continuavam entendendo da mesma forma. Foi a comunhão à mesa, foi esse ato maravilhoso de graça que tirou as escamas dos olhos e revelou a realidade da ressurreição do Senhor para eles. E o texto diz que o coração deles ardia. Jesus podia ter ficado mais um pouco, né? Agora que me viram, eu vou expor um pouco mais, e diz o texto que ele desaparece. Eles já tinham tudo que precisavam. É por isso que ele desapareceu. Foi porque a fé foi resgatada. Foi porque o entendimento foi aberto e eles estavam vendo novamente o Senhor Jesus Cristo. Tanto fisicamente, quanto agora pela fé. Porque Jesus desaparece e eles imediatamente saem correndo para contar aos outros. A fé encheu a vida deles. Pela fé eles continuam vendo, percebe? Pela fé eles saem para exercer a missão. E fico pensando no que Jesus disse a eles, irmãos. Sabe qual é a verdade? Jesus não disse nada de novo. Jesus falou de Moisés e dos profetas. Jesus falou que ele é o cumprimento dos sacrifícios. Jesus falou que o Senhor, vosso Deus, levantará para si um profeta como eu, disse Moisés, de entre os seus próprios irmãos, e vocês devem ouvi-lo. Jesus! Jesus deve ter falado que o rei Davi, mais justo, apareceu alguém mais justo do que todos os filhos dos homens na terra, que era ele. Jesus provavelmente falou do lírio dos vales, que Salomão fala, falou dessa criança que nasceu e um filho que foi dado em Isaías. Falou do ramo do tronco de Jessé. Não falou nada novo. Falou de Zacarias,
que fala que o Senhor derramaria o seu espírito, um espírito de graça e de oração na casa de Davi e a todos os moradores de Jerusalém, e que eles vão olhar para mim, diz o Senhor, a quem transpassaram, eles vão chorar por ele como quem chora por um filho único, e vão chorar amargamente por ele, como quem chora por um primogênito, de Zacarias, capítulo 12. Provavelmente ele falou sobre Malaquias e o filho da justiça. Nós conhecemos a maioria dessas passagens, irmãos. Nós conhecemos todas elas. Mas por vezes o nosso coração se entristece. O que é que nós temos que tirar de lição? Eu quero concluir dizendo o seguinte. Um dos motivos de Jesus aparecer para os homens após a ressurreição era confirmar, mostrar-se vivo, para que eles dessem testemunho da sua vitória sobre a morte. E o que é interessante é que Jesus escolheu 2 que estavam incrédulos. Isso significa que eu não devo perder a minha esperança. Percebe? Isso significa que o meu coração deve se encher de alegria, porque o Senhor é quem cuida de nós. Jesus também aparece aos seus discípulos no momento em que um dos seus discípulos, Tomé, não acredita que ele está ressurreto. Ele aparece a todos e Tomé não crê, não acredita. E diz o texto que ele aparece novamente e diz: vem, Tomé, enfia teu dedo aqui na minha mão e no meu lado. E de uma incredulidade cética, ele salta para dizer: tu és o meu Deus. É um dos primeiros momentos em que Jesus é chamado de Deus, e ele é chamado por alguém que não estava crendo na sua ressurreição. É um salto de um lado para o outro. Ele aparece para ensinar a sua verdade, a sua disponibilidade, o seu companheirismo, o seu amor. Isso funciona conosco até hoje, irmãos. Embora não fisicamente, embora fisicamente ausente, ele está dentro dos nossos corações, dentro das nossas almas, ele está nos enchendo de forma poderosa com o seu Espírito. Um coração que sente a presença de Jesus, irmãos, ele queima. Foi exatamente o que aconteceu com eles aqui. Ele queima. Um coração de alguém que anda com Jesus, ele não está preocupado com as circunstâncias. Jesus perguntou a ele: o que vos preocupa? Depois que Jesus apareceu e o coração queimou, o texto mostra que eles estavam preocupados? Não. Eles saem correndo. A vida é transformada. Um coração que queima por Jesus, irmãos, descansa nele. Descansa no Senhor. Aquieta-te e vede que eu sou Deus, diz o Senhor. Jesus não está morto, irmãos. Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. E ele está aqui conosco essa manhã. Caminha conosco. Fala conosco. Aquele que tem um coração que queima por Jesus não anda entristecido. Jesus, o texto diz que eles pararam entristecidos. Apesar das dificuldades, das frustrações, dos problemas, de tudo aquilo que atravessamos, em Cristo nós somos mais que vencedores. O coração que arde por Jesus, irmãos, nós vimos hoje no texto, em último lugar, aqui nas aplicações, é um coração que continua crendo. Continua crendo. Ainda que todas as provas sejam contrárias, continua crendo.
Coração que queima por Jesus, crê na sua palavra, na sua verdade, na sua justiça. Jesus aparece para ensinar isso àqueles irmãos. E nós hoje, para a glória de Deus, continuamos crendo. Qual é a dificuldade que você tem passado? O que tem feito o seu coração se entristecer? Eu convido a você convidar Jesus para sentar na sua mesa da Santa Ceia, que nós vamos participar aqui agora. Eu convido você a colocar sua vida na presença do Senhor agora. Vamos orar? Pai do céu, nós te amamos, Deus. Te amamos porque o Senhor nos salvou. Porque o Senhor nos abriu os olhos, Senhor, e nos fez ver o teu amado Filho Jesus. Pela fé morreu por nós e tem conduzido, Senhor, as nossas vidas. Queremos, em nome de Jesus, ó Pai, te pedir que o teu amor, a tua graça, invada e queime os nossos corações nessa hora. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Vou ler com vocês a partir do verso 23. A instrução de Paulo quanto à celebração da ceia. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Bendito seja o Senhor. Paulo já olha, irmãos, para Jesus entendendo a sua morte. Claro que aqui passaram-se muitos anos. Aquele momento dos discípulos tinha acabado de acontecer, era o terceiro dia, e é por isso que Jesus aparece a eles. Aqui nós já temos uma outra promessa. Nós vamos fazer essa ceia até que Jesus volte. E é isso que nós temos que crer. Percebe? O nosso coração nunca deve duvidar. Na época dos discípulos, eles achavam que Jesus estava demorando. Lembra disso? E começam a discutir acerca disso. O Senhor não tarda, irmãos. Ele virá no tempo certo. Ele virá no dia em que ele entender que toda a sua igreja foi chamada. Nós não sabemos que dia é, mas temos que nos preparar. E devemos lançar fora toda incredulidade. Para que o nosso coração esteja sempre ardendo de fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ceiar? Quero tirar nesse momento esses dois elementos do uso comum. Quero consagrá-los a Deus, assim como eu quero também consagrar as nossas vidas. Então eu convido você a curvar a sua fronte, colocar o seu coração na presença do Senhor e pedir perdão a Ele pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Oremos ao Senhor. Deus justo, nós
Nos colocamos diante de Ti, ó Pai. Te pedimos perdão por toda e qualquer incredulidade nos nossos corações. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, ainda que por pensamentos, ainda que atos, Senhor, que nós nem percebamos. Ó Deus, perdoa-nos, como disse Davi, dos nossos pecados que são ocultos para nós. E enche o nosso coração, Senhor, de Ti. Faz arder, Senhor, os nossos corações. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça e o Teu amor. Perdoa os nossos pecados. Consagramos ao Senhor, Pai, esses dois elementos e as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que de forma poderosa o Senhor venha transformar os nossos corações. Assim como foi transformado os corações daqueles dois irmãos no partir do pão junto ao Senhor. Nos dá, Senhor, essa alegria de termos um momento especial contigo nessa Santa Ceia, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. Eis o meu corpo, disse Jesus, que foi entregue por vós. Comei dele todos. E eis o meu sangue que foi derramado, sangue da nova aliança, derramado por amor de vós. Bebei dele todos. Pai do céu, nós queremos entregar, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas, o nosso entendimento ao Senhor nessa hora. Derrama do alto, Senhor, a Tua graça. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos lares. Oramos, Senhor, pelos enfermos. Oramos pela Lídice, oramos pela Fernanda. Oramos, Senhor, por todos aqueles que precisam do Teu carinho, do Teu cuidado. Ó Deus, derrama graça do alto, Senhor. Queremos ver a Tua glória, a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos. Igreja Presbiteriana Comunhão, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo, espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e que te dê uma excelente semana.